seguinte, a gente sabe que, na verdade, são os elétrons que se movimentam saindo do sentido menos para o mais. Mas, como a gente achava que eram partículas positivas, vamos fazer o seguinte, então. Vamos criar uma convenção, e aí é uma convenção que a gente vai adotar, que para a gente vai funcionar. A gente vai dizer o seguinte, então. Vamos considerar que esse movimento ele é de partículas positivas. Então, é uma convenção que é adotada. Não é o que acontece na realidade. Qual é o sentido real? O que acontece realmente, de fato, na realidade? São elétrons que se movimentam. Tudo bem? Tudo bem, entendi. É só uma convenção que foi adotada. Eu mandei no grupo para vocês aí, ó. Então, agora, deixa eu apagar aqui essa outra parte agora. De circuitos, não é isso? Oi? É a partir dessas teorias que vem os exercícios de circuitos? A gente vai usar no circuito, é isso mesmo. A gente vai usar no circuito quando for. Primeiro eu estou construindo a base para a gente entender o que é cada coisa, o que é cada grandeza. A gente está fortalecendo a base para depois a gente fazendo ficar um pouquinho mais difícil. Mas é o que a gente vai ver mais para frente. Essa aula aqui é só uma aula introdutória sobre isso, para a gente poder falar sobre os circuitos de fato. Deixa eu ver no chat aqui o que tem. Ah, não, não é comigo não. Aí é o seguinte. Falando então sobre a corrente elétrica, vamos analisar o seguinte. Imagine aí, ó, que tem aí de fato, temos aí um circuito elétrico. O que é um circuito elétrico? É um caminho fechado que tem início e tem fim para a corrente elétrica, para o elétron percorrer. Então, olhando para essa lâmpada aí, ó, ela está desligada, o botãozinho está no off. Se você quiser ligar ela, você faz o quê? Você gira a chavinha para cima e ela acende. Ah, mas por que ela acendeu? Porque é percorrida pela lâmpada, o que a gente chama de corrente elétrica. Passou corrente elétrica na lâmpada, ela acende. Isso é um circuito. Tem um início, tem ali, ó, repara ali embaixo que tem uma pilha, né? Tem um sinalzinho de mais e tem um sinalzinho de menos. Para representar que existe uma diferença de potencial. Tem uma tensão, DDP, voltagem. Ok. E aí tem um aparelhinho que vai ser percorrido, que é a lâmpada, né? Por elétrons. Elétrons vão passar por essa lâmpada e ela vai acender, ela vai brilhar. Se a gente apagar, ó, se a gente pensar, quando apertar o botãozinho off, o que acontece? Esse negocinho aqui, ó, eu dei um zoom, tá? Eu estou analisando o que vai acontecer aqui dentro. Essa parte em branco aqui representa o fio condutor de eletricidade. Quando você encosta essa pontinha nessa outra pontinha, você está permitindo que o elétron possa caminhar. Só que quando você desfaz o contato, o elétron não vai saltar. Então, não passa corrente elétrica aqui e não vai passar aqui, porque para que haja corrente elétrica, o polo positivo tem que estar conectado no polo negativo. Aqui você desfez o contato. Então, não vai passar a corrente aqui. Ah, Romeu, mas e se eu apertar para ligar? Quando você liga, você está fechando o circuito. Circuito aberto é isso aí, ó. Circuito fechado, passa a corrente. Circuito aberto não passa. Circuito fechado, passa. Beleza, pensando nessa ideia, a gente tem aí ó, o sentido real, que é o sentido que a gente considera que é percorrido, o sentido, né, do movimento dos elétrons. A gente considera que quem se movimenta são elétrons. Esse é o que acontece na realidade. Mas a gente tem a convenção. Na convenção, no sentido convencional, a gente diz que são partículas positivas que se movimentam. Ou seja, existe um sentido real e existe o sentido convencional. Tem que tomar cuidado. O que a gente vai adotar aqui nos exercícios é o que a gente chama de sentido convencional. É esse aí que está na sua tela. E aí, o que é a corrente elétrica? É um movimento orientado de partículas dotadas de carga elétrica. Ou seja, carga elétrica em movimento é o que a gente chama de corrente elétrica. Ponto. É isso. Agora, a gente consegue calcular
qual é a intensidade dessa corrente elétrica. Se é uma corrente muito alta, se é uma corrente muito baixa, a gente consegue calcular. Imagine que isso aí que está aparecendo na sua tela é um fio condutor na horizontal. Vamos supor que nesse fio vai ter corrente elétrica para a direita. Romeu, que corrente elétrica é essa? É a do sentido real ou é a do convencional? Agora, a gente só vai tratar do sentido convencional. Ou seja, a gente vai pegar, considerar que são partículas positivas que estão se movimentando. Aí é o seguinte, eu vou dar um zoom na parte do meio. Vamos ver o que está acontecendo dentro do fio? A gente vai ter o seguinte, a gente vai ter, se é o sentido convencional que a gente vai passar a adotar para os exercícios também, a gente vai ter um certo trecho, num certo tempo, partículas positivas passando por ali. Se a gente quer medir a quantidade de carga que vai passar, lembra que corrente é carga em movimento. Qual é a quantidade de carga que você está enxergando nesse momento aí? Você tem 4 prótons passando, né? Então, cada próton tem uma carga Ezinho, aquela letra E minúscula, né? Igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 positivo. Como são 4, você vai somar 1,6 mais 1,6, 4 vezes, não é isso? Então, qual é a carga total que está passando aí? Em vez de a gente ficar somando uma por uma, pega a quantidade que você tem, que é 4, e multiplica pela carga de uma delas, que você facilita a conta. Vai ser, ó, Ezinho mais Ezinho mais Ezinho. Em vez de você ficar fazendo uma por uma, pega a quantidade que você tem ali e multiplica pelo valor de uma delas, que aí você vai ter a quantidade de carga. O que é a corrente elétrica? É essa quantidade de carga aí, dividida pelo tempo. Então, por exemplo, imagine que essas 4 partículas, numa situação, elas levaram 1 segundo para poder passar. E num instante depois, essas mesmas 4 partículas levaram, no mesmo trechinho, em vez de 1 segundo, elas levaram 10 minutos. Onde é que o fluxo é maior? 4 partículas em 1 segundo ou 4 partículas em 10 minutos? Bom, o fluxo é bem maior quando a gente analisa no menor tempo, né? Em 1 segundo, no meu exemplo. Então, basicamente, a quantidade de carga dividida pelo tempo, a gente vai dizer o seguinte, que é a intensidade de corrente. Antes de resolver essa questãozinha da UERJ, deixa eu colocar isso no quadro para você, então. Só que é o seguinte, ó. Já mandei no grupo. Vou apagar aqui, então, ó. Como é que a gente calcula a intensidade de carga? Deixa eu ver como é que eu coloquei ali. Coloquei o sentido, né? Vou colocar aqui agora, então, ó. Dentro daquele tópico 4, tópico 4.1, intensidade da corrente. Intensidade de corrente. Então, aqui, ó. Intensidade de corrente elétrica. Como é que a gente calcula se é uma corrente elétrica alta ou baixa? Aí você mede isso que a gente acabou de fazer. A gente vai utilizar a intensidade média, tá? A gente vai pegar uma média. É o seguinte, ó. A intensidade média de corrente vai ser a quantidade, o módulo, né, da quantidade de carga, dividido pelo tempo. Se o tempo for muito grande, é porque as partículas estão devagar, né? O fluxo é devagar. Isso aqui, para a gente, ó, é a intensidade média de corrente. Então, vou colocar aqui para você. Intensidade média esse cara aqui, ó, é a duração. É o intervalo de tempo em que essas partículas vão passar. Sabe que horas são? Ó, a gente tem 5 minutos, dá para a gente fechar a matéria e resolver o exercício da UERJ. Eu vou fazer o seguinte agora, então. Eu vou escrever isso aqui, só que graficamente, tudo bem? Então, aqui, ó, 4.2. Eu vou colocar a corrente em função do tempo, tudo bem? Então, aqui, ó, gráfico de corrente por tempo. Ó, I por T. Lembra do gráfico posição por tempo? Era S por T. Velocidade por tempo? V por T. VXT. Gráfico corrente por tempo é IXT. Tá aqui. Como é que a gente representa isso? Num eixo, eu vou colocar o seguinte.
Não, aqui não dá. Vou colocar aqui em cima, pra vocês enxergarem melhor. E aí a gente fecha a aula. Não sei nem se vai dar tempo de fazer exercício, mas senão a gente faz na próxima aula. Vocês estão mega cansados, eu acho. Sexta-feira à noite. Vocês são guerreiros de estar aqui, cara. Tempo T, intensidade de corrente. Tá aqui, ó. Aqui é o tempo, aqui é a corrente. Imagina o seguinte, ó. O que você consegue fazer? Se você pegar e multiplicar cruzado, a gente tem o seguinte, ó. IM sobre 1 é igual a módulo de quantidade de carga, que é isso aqui, você pode utilizar aquilo ali também, dividido pelo tempo. Multiplica cruzado, ó, esse vezes 1 vai dar esse cara, né? Vai ficar módulo de Q igual a corrente vezes tempo. Então você pode dizer o seguinte, que carga, quantidade de carga é o quê? É a corrente elétrica vezes o tempo. Imagine que você tenha esse gráfico aqui, por exemplo, ó. Ah, Romeu, eu não sei calcular essa figura, não. Tudo bem, você não precisa. Aliás, vou até fazer o seguinte. Vou colocar uma que você vai, que pode aparecer numa prova para você. Aqui, ó. Uma reta. Meu Deus, Romeu, meu Deus, cara. Agora sim, uma retinha bonitinha, né? Tem um gráfico. Aliás, deixa eu abaixar um pouquinho, porque tem uma luz bem em cima. Eu posso ir. Aqui tirar. Ó. Ó, tem aqui um gráfico. Se você calcular a área entre esse gráfico e o eixo X, o que você encontra? Se você pegar essa área aqui, ó, a área embaixo desse gráfico, você calculou a área. Se fosse um retângulo, você faria a base vezes a altura. Você estaria multiplicando a base, que seria quem? Ó? A base aqui para a gente não é o ΔT? A altura não seria o valor da corrente? Quando você calcula essa área, você está multiplicando os eixos. Corrente vezes tempo está dando o que para a gente? Quantidade de carga. Então, aqui a gente pode assumir o seguinte, ó, que a área ela é numericamente igual à área. Ela é numericamente igual à quantidade de carga. Está aqui, ó. Pronto. Beleza, Romeu. Acho que eu entendi. Vamos resolver essa questão da UERJ, então, que eu falei para vocês? Ó, a gente tem 1 minuto. Vamos só resolver ela para a gente fechar a aula de hoje, então. Aliás, eu vou dar um tempinho para vocês resolverem ela. Ó. Dá uma olhada nessa questão 10 aí, ó. Eu vou dar para vocês, ó. Beleza, eu vou dar 3 minutos para vocês tentarem resolver ela. Vou cronometrar aqui, ó. Pode começar a fazer ele, tá? Questão 10, questão 10. E aí eu vou tirar a foto do quadro aqui e mandar lá no grupo para vocês, ó. Dessa parte aqui que ficou faltando. Mas já pode ir fazendo essa aí.
Então vamos lá para a gente fechar, que eu sei que os olhinhos de vocês já estão brilhando com vontade de testar, de descansar, de dormir, de ver um filme, de jantar, de comer, de beber água, qualquer coisa. Então vamos lá para a gente encerrar com chave de ouro. Ó, deixa eu tirar a foto dessa lição e colocar ela no meu celular para vocês acompanharem o que eu vou fazer no quadro. Então aqui, ó. Fechou aqui. Agora, para a gente encerrar, ela fala o seguinte, ó. Questão é 10 da UERJ. Questão é 10. Ó, pela seção de um condutor metálico submetido a uma tensão elétrica, atravessam 4 vezes 10 a 18 elétrons em 20 segundos. Opa, ele te deu o número de elétrons e te deu também o 20, que é o tempo, né? Não sei se você se lembra, ó. Esse N aqui, ó, é o número de elétrons que a gente tem. Vou até colocar aqui, ó. Se você quiser puxar uma setinha e botar ali um N, que é o número de elétrons, ó, pode colocar. N vale 4 vezes 10 elevado a 18 elétrons. Beleza. Em quanto tempo? Qual é o intervalo de tempo? Aí ele já ligou aqui, ó. Qual é a duração? 20 segundos. Ok. A intensidade média... Opa, ele quer esse cara aqui, ó. Ele quer o IM. A intensidade média de corrente, de corrente elétrica em ampere que se estabelece no condutor, corresponde a... Como é que a gente calcula a intensidade média? É isso aqui, ó. É esse cara aqui, a quantidade de carga, dividido pelo tempo. O tempo você tem. Você tem a quantidade de carga? Não, mas você consegue encontrar. Fazendo o quê? Fazendo isso aqui, ó, esse N vezes esse cara. Esse cara aqui ele te deu, pô. Não precisava nem ter... Na verdade, não precisava sempre que é constante. Constante é dado, você não precisa gravar, tá? Mas se você souber, é interessante, né? Então, vou fazer o seguinte. No lugar da quantidade de carga, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar isso aqui, ó. Vai ficar N vezes E sobre ΔT. Vamos fazer essa continha aqui, ó. Quem é o N? 4 vezes 10 elevado a 18. Isto aqui vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, que é o valor do Ezinho, dividido por 20. Aí, ó, vamos relembrar essa matemática aqui, ó. Qual é a intensidade média? Produto de potência de mesma base, 10, repete a base e soma os expoentes. Vou jogar, ó, vai ficar 4 vezes 1,6 vezes 10 elevado a 18 menos 19. Só repetir a base e somar os expoentes. E embaixo ficou 20, né? Aí isso aqui é o quê, ó? Isso aqui é a mesma coisa que dá para colocar aqui embaixo? Não dá. Vou jogar lá para cima. Aqui, ó. Menos 19 eu cortei aqui. Vai ficar o seguinte. 4 vezes 1,6 vamos repetir esse negócio. 4 vezes 1,6 vezes 10 elevado. 18 menos 19 é menos 1. Isso aqui dividido por 20. Aí eu não sei se você se lembra quando a gente mexe com a vírgula em potência. Se eu andar com a vírgula para a direita, eu tenho que diminuir ele ou aumentar. Se vai sair de 1,6 para 16, aí eu preciso, se eu estou aumentando aqui, ali em cima eu tenho que diminuir. Então aqui vai ficar o seguinte, que o IM é 4 vezes 16 vezes 10 elevado a menos 2. Ó, aumentei uma casa, diminui uma lá em cima. Aí ficou 10 a menos 2. Menos 1 dá menos 2. Isso aqui sobre 20, não é? Logo, qual é essa quantidade de carga? 16, ó, 4 dividido por 4, ou melhor, 4 dividido por 2 dá 2. 20 dividido por 2 dá 10. Ficou 2 vezes 16 vezes 10 a menos 2 dividido por 10. Aí, ó, olhando as opções de resposta, o que a gente tem ali? Ó, vai ficar o seguinte. IM vai ser 16 vezes 2 é 32, vezes, agora é divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Aqui é 10 elevado a 1. Menos 2, menos 1, então, vai dar o quê? 32 vezes 10 elevado a menos 3. Vamos colocar esse número em notação científica, não tá? Esse número aqui da frente, ó, tem que estar entre 10 e 9, né? Podendo ser o 9, ou melhor, entre 1 e 9, né? Podendo ser o 9. Não pode ser 10. Por quê? Porque aí vem uma potência de 10.
Então, ele tem que ser menor que 10. A vírgula está escondida aqui, ó. Vou andar uma casa para a esquerda. Se eu ando uma casa para a esquerda, aqui eu aumento uma unidade. Então, vai ficar 3,2 vezes 10 elevado menos 3 mais 1 dá menos 2. Qual é o gabarito que tem essa opção aí? Letra B. Caiu na UERJ. Então, tá aí. Senhoras e senhores, um prazer inenarrável estar aqui. Vocês são guerreiros pra caramba. Sexta-feira tá aqui comigo. Bom descanso para vocês. Boa janta, bom almoço. Pode ser almoço também, não sei. Mas é isso. Descansem, aproveitem o final de semana de vocês. Até semana que vem, tudo bem? Eu vou tirar foto e vou mandar no grupo. Quem quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar, não tem problema nenhum, tá? No mais, é isso. Então, gente, um beijo. É isso. Valeu, professor. Valeu, Boa bom semana. Valeu. Tchau, tchau, então. É isso. Beijo, beijo. Bom final de semana. Vou mandar no grupo aqui para vocês.